Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma reflexão, do mês do Centro Espírita Luzes do Caminho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu me chamo Vera, então nós vamos hoje ficar algum tempo refletindo, sempre nas bases da doutrina espírita de Allan Kardec e do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes de falarmos sobre esse assunto, vamos então fazer uma prece, vamos nos unir em pensamento. Querido Pai, querido Mestre, que nos acompanha todos os dias, em todos os momentos, que nós possamos nesse momento nos conectar também aos amigos da espiritualidade que estão sempre juntos de nós, ao nosso anjo guardião, aos nossos mentores que nos assistem, que possam nos iluminar e nos trazer o entendimento de todos os ensinamentos que o nosso mestre nos deixou, que nos guiam e que nos acalentam no nosso dia a dia, que iluminam, que nos trazem a esperança, a fé consoladora. Então, assim, meus amigos, meus irmãos, vamos dar então início às nossas reflexões. E hoje nós então vamos estar falando do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E aí já entra a primeira reflexão. Muitas vezes, quando a gente analisa essa frase, muitos os chamados, poucos os escolhidos, nós ficamos pensando, poucos os escolhidos, será que nós somos os escolhidos? Que a análise que é feita para que possamos ser os escolhidos, aí lá no Evangelho, ele vem trazer para nós uma parábola, e uma parábola muito importante, a parábola do festim das bodas. E essa parábola, então, ela vem, lá no final dela, ela vem falando que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E o que são parábolas, né? Convém que a gente possa refletir também sobre isso. São narrativas, são histórias, porque a gente sabe que na época que Jesus esteve junto de nós, as pessoas contavam histórias, tá? Os ensinamentos eram feitos, não existia papel. Então, os ensinamentos eram através de conversas, de parábolas. E parábolas, elas trazem um ensinamento moral. E dentro desses ensinamentos, é uma semente que é colocada para cada um. E no momento, essa semente fica ali. Muitos estão ainda adormecidos e não entendem, muitas vezes, o que é dito, o ensinamento moral que está dentro de uma parábola. Mas para cada um com o seu tempo, porque a lei é lei de justiça, de amor e de caridade. Esse amor que o Mestre nos deixou através dos seus ensinamentos, então ele fica na hora que a gente se aperceber, e despertar para esse entendimento. Então, essa parábola do festim das bodas, ela fala de uma festa de casamento, onde o rei, ele vai casar o seu filho. E aí ele convida, ele prepara, assim como nós fazemos uma festa, a gente imprime os convites, manda entregar àqueles convidados selecionados, tá? Nós não convidamos todos, nós selecionamos algumas pessoas, não? E convidamos. Então o rei fez isso. Na época dele, ele convidou para as bodas do seu filho.
E o que acontece? Esses primeiros convidados selecionados da lista do rei não deram bola, não foram. E aí ali fala que uns foram tratados de seus interesses e o rei fica muito triste com isso. E manda convidar então todos que estavam, né, disponíveis. Então ele fala de pobres e estropiados, ele manda convidar os bons e os maus. E aí quando ele chega, que entra no salão de festas, ele vê que tem alguém lá que não está, então, com essa veste nupcial, porque assim como nós, tá? Esse ensinamento traz, quando nós vamos a um evento, a nossa sociedade hoje, nós colocamos alguns trajes, né? O alto esporte, o não, o social. Então, aquela pessoa não estava com aquele traje correto daquele evento, um evento social, né? Ou seja, com a veste nupcial. Então o rei disse, meu amigo, por que você está aqui? Vocês não está com essa veste. E aí ele diz para ele que ele seja retirado do local, né? E aí ele seja colocado e amarrado seus pés, e ali dá aquela frase que traz o título da nossa reflexão de hoje, quando ele diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Eu trago também para a gente refletir, já que a gente está falando hoje de parábolas, a parábola também do joio, a parábola da rede, a parábola dos talentos. Todas essas parábolas nós vamos hoje estar associando ao nosso título. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Na parábola do joio, Jesus conta que um agricultor, ele semeia, né? Semeia o trigo e quando ele se dá conta, eu estou resumindo, né? Quando ele se dá conta, as pessoas que trabalhavam com ele detectaram que junto também da plantação foi plantado junto com o trigo o joio e perguntando para ele o que eles fariam. Então ele disse para eles que deixem deixa florir, deixa crescer o trigo e o joio junto. Tá? Então lá quando for na época da colheita, então nós vamos separar, né? O trigo vai ser aproveitado e o joio vamos amarrar ele, arrancar ele, amarrar ele em feixes e vamos queimá-lo. Então, outra é a parábola da rede. A parábola da rede é a mesma coisa. Então, os pescadores vão ao mar, soltam uma rede, né? E lá a rede traz os peixes bons e aqueles que não serão tão aproveitados. Mas pega-se, coloca-se tudo no barco. E quando chega, então, o barco aportado, aí sim se faz a seleção do que vai ser aproveitado daqueles peixes e se faz a separação. Então, associando essas parábolas lá, a parábola dos talentos. Tá? Parábola dos talentos, Jesus nos traz o ensinamento do Senhor, que tinha vinha, e ele foi se ausentar e chamou aquelas pessoas que trabalhavam junto com ele e deu, né? Para um 5 talentos, para outro 2 e para outro 1. E quando do seu retorno, que ele vai fazer então a prestação de contas daqueles talentos que cada um ficou, ele faz então aquele que tinha ganho 5 talentos e ele aplica aqueles talentos. E
Aquele que tinha ganho 2 também aplica os seus talentos e dobra, tá, os seus talentos. Mas aquele que tinha ganho 1, ele não fez nada, ele enterrou o seu talento, tá? Então, ele também, como diz a parábola, ele foi tirado aquele talento. Então, é isso que nós percebemos com relação a essa frase, muitos os chamados de poucos escolhidos, associando a essas todas as parábolas em que nós trazemos para análise, ela é feita essa escolha, como na rede, só quando o barco chegou, né? Aí vamos tirar os bons daqueles não tão bons. Quando os talentos, aqueles que aplicaram os talentos e aquele que enterrou os seus talentos. Tá? Do joio, a parábola do joio, ele disse: crescem todos, cresce o joio e cresce o trigo junto, mas no final nós vamos separar, porque joio não é produtivo. Então, também no festim das bodas, onde tem aquela frase, quem era o noivo dos festim das bodas? Do rei, né? Do filho do rei. Rei o Deus, e o noivo é Jesus, que veio, né? É o noivo do mundo, da transformação, de todos esses ensinamentos que eles nos trazem. Então, muitos dos chamados e poucos escolhidos, é essa festa, é a nossa vida, é a nossa transformação. Então, nós sim, meus irmãos, trazemos conosco aptidões, nós trazemos os nossos talentos e não estamos aqui falando de uma encarnação, nós estamos falando da imortalidade da alma, do nosso espírito, lá criado de simples e ignorante e chegando, né, a espírito puro, a espírito bom, a espírito puro. Então, nós temos a percorrer dentro dessa plantação, dentro daquilo em que nós viemos aperfeiçoar. Então, essa escolha é nossa, em cada encarnação. Mas nós estamos vivendo num momento hoje de transição, né? De regeneração, tanto de cada espírito, porque nós somos espíritos, quanto também da regeneração e desse crescimento do planeta, do nosso planeta, daquela seara, daquela escola, daquele momento, daquele local onde nós viemos nos aperfeiçoando. Então, qual, meus irmãos? E aí fica a reflexão. Qual é a nossa escolha? Nós vamos ser joio? Nós vamos participar das bodas? Ou nós vamos ficar fora? O que nós fazemos no nosso dia a dia para aplicar essas parábolas que o mestre, né, nos deixou, esses ensinamentos? O que nós estamos fazendo? Nós estamos seguindo esse caminho reto, esse caminho de esperança? Nós estamos plantando esperança no dia a dia da nossa família? Nós continuamos nesses momentos, né? Nesse momento recluso nos nossos lares, onde muitas tarefas sociais estão ainda, né, tendo que ser adiadas devido essa pandemia que estamos vivendo no momento. E aí, como é que nós estamos escolhendo aquilo que nós estamos fazendo nesse momento? Será que, apesar de todos os conflitos, de toda a temperança, nós estamos encontrando momentos em que nós possamos estar escolhendo ser o trigo? Será que nós estamos nesse momento conseguindo
aplicar os nossos talentos? Ou nós estamos enterrando os nossos talentos? Como eu faço isso nesse momento? Muitas vezes nós ficamos desesperançosos, né? Nós ficamos perdidos. Mas nós podemos buscar, meus irmãos, todos os dias. Nós temos o recurso. Hoje nós temos a internet, né? Nós temos a injeção de muitos conhecimentos. Nós temos a oração. Nós podemos nos comunicar aonde quer nós estejamos, encarnados, desencarnados. Nós temos essa comunicação, a oração, a meditação. Então, nós temos sim as escolhas. E principalmente, além de escolher, né, nós podemos estar ajudando, auxiliando, porque a bandeira da nossa amada doutrina, fora da caridade não há salvação. Então, além de nós termos um caminho, né, um caminho íntimo, e essa transformação, ela tem que ser de dentro para fora, porque quando ela está no nosso coração, né, essa comunicação do nosso coração, no nosso interior, que nós falamos assim, falamos do coração como os nossos sentimentos, né? Nós precisamos equilibrar as nossas emoções, as nossas atitudes, e aí aprendendo. E quando a gente, nessa escola da vida, a gente aprende a ter esse equilíbrio das nossas emoções, né? Na reação das nossas atitudes, é que aí que nós vamos estar trazendo para o mundo aqui fora e podendo aplicar, né, no nosso dia a dia, podemos estar aplicando nas nossas famílias, no nosso trabalho, aplicando esses talentos, que muitas vezes são coisas simples, mas eles são, volto a falar, no nosso coração, com aquele sentimento puro, porque quando Jesus fala no festim de bodas da veste nupcial, ele está nos querendo dizer que é o nosso puro sentimento, o nosso coração trazendo coisas boas para a sociedade, coisas boas para a nossa comunidade e para o nosso dia a dia. Porque aí nós vamos ser seres leves, muito mais leves, e conseguir viver então com essa paz, com esses sentimentos que vão estar dentro dessa escolha de aplicar ou não os nossos talentos. É difícil? Com certeza é difícil, mas nós nunca estamos sós. Nós estamos sempre acompanhados. Nós temos que aflorar esse sentimento e essa certeza. Essa é a nossa fé, a nossa esperança, né? Isso nos ampara. A doutrina espírita nos traz esse entendimento de amparo e de seguir o caminho para chegarmos a sermos também os escolhidos. E essa escolha é nossa, de caminhar junto com Jesus, de todos os dias poder aplicar os nossos talentos. Escolha é nossa. Então, vamos abrir os nossos horizontes, vamos nos abrir para aquilo que nós fomos chamados. Essa festa, esse noivo, nós fomos chamados pelo nosso Pai, por Deus, pelo Rei, né? Na época simbolizado nessa parábola. Então, nós fomos chamados. Então, vamos atender esse chamamento,
nessa encarnação, nós já estamos atendendo. Esse sentimento que nós falamos de coração, que é o sentimento puro, eles são daquelas nossas atitudes do nosso dia a dia, para que a gente possa ter o tempero certo para cada sentimento e para cada situação e para cada chamamento. Quando formos chamados, pensemos qual é o nosso envolvimento e o que nós podemos fazer de melhor quando formos chamados. Como se formos chamados para uma tarefa, ou na comunidade. Aqui falamos das nossas casas espíritas, quando formos chamados para uma simples tarefa de trabalhar na secretaria, de trabalhar fazendo preces online, e aí nós estamos à disposição. E isso vai contribuir com certeza para o nosso desenvolvimento, porque a gente vai colher, né? A gente tem todas as sementes, né? Na parábola do semeador, e aquelas sementes que caem fundo no nosso coração, elas germinam e elas estão ali protegidas, né? E aí nós precisamos regar isso através dos bons sentimentos. E os escolhidos são esses puros que têm um bom sentimento. Mas muitas vezes nós não nos damos conta, nós temos pensamentos ociosos, talvez pensamentos não tão bons e outros tão bons. Nós vamos ficando, vamos aprendendo. O importante é fazer os exercícios. Nós precisamos exercitar essas escolhas, os nossos sentimentos. Nós precisamos viver, né? E vivendo, tentando diariamente, é que nós vamos sim ser os escolhidos. Nós pelo menos queremos ser os escolhidos. E o nosso querer remove montanhas. Tá? Essa é a nossa fé. Nós podemos sim remover, porque em todos os caminhos, meus irmãos, todos nós, todos os dias saímos para a estrada da vida. E cada dia nós temos essa escolha. Então nós precisamos ir atrás e com certeza remover, nós vamos ter obstáculos. Tá? Mas isso engrandece o nosso espírito. Muitas vezes nós ficamos tristes, né? Acordei hoje, achei que eu ia ter um dia de sol lindo e choveu. Acordei hoje e já tive vários problemas no meu dia a dia que me tiraram do meu equilíbrio, do meu eixo. Mas e aí nós precisamos pedir ajuda, porque é exatamente esse tempero, essa temperança do nosso dia a dia essas escolhas do nosso dia a dia, essa fé que remove todos os obstáculos, e é nos obstáculos que nós vamos se sobretraindo, aplicar os nossos talentos. Isso nós temos que ter em mente todos os dias quando acordarmos. E agradecer, meus irmãos, sempre aos nossos amigos da espiritualidade que nos intuem, nos auxiliam e nos carregam muitas vezes, né? Alguns dias que nós não estamos bem e estamos desmotivados, mas que possamos abrir o Evangelho, né? Isso é uma grande escolha que nós possamos fazer, que sejamos perseverantes nisso. Os nossos amigos da espiritualidade nos aconselham a isso. Nós precisamos estar envolvidos nessa egrégora dos amigos, dos nossos amigos da espiritualidade. E nós estamos sendo escolhidos através das nossas escolhas. Meus irmãos, que essa frase esteja no nosso dia a dia. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, mas a questão
da escolha é nossa, né? Então vamos escolher sim fazer o evangelho no lar. Vamos escolher, né? Vamos pensar que quantas oportunidades nós recebemos no nosso dia a dia para sermos aqueles poucos escolhidos. Muitas oportunidades vêm. Tem uma coisa importante também que está dentro desse evangelho, que fala da porta, a porta estreita. Larga é a porta da perdição, mas a porta estreita, ela é difícil, mas é libertadora. Então, aqueles poucos escolhidos, com certeza, meus irmãos, passarão por essa porta estreita, representada pelos obstáculos, não? A porta está larga, todo mundo está ali, todo mundo passa. Foram todos os escolhidos. Mas precisamos estar ciente que nós sim precisamos vencer o nosso dia a dia, os nossos obstáculos, muitas vezes vencer os conflitos familiares, a falta muitas vezes de um trabalho nesse momento, né? Nós precisamos vencer a nós mesmos, né? As nossas mazelas. E assim poderemos sim, com certeza, ser os escolhidos. Eu espero que todos possam pensar nisso, refletir sobre essas parábolas. Cada uma traz uma lindeza, né, de ensinamento, e tantas outras né, estão nessas obras subsidiárias, né, que nos enriquece todo dia. Então, meus amigos, que tenhamos muita fé, essa fé que ampara, que nós tenhamos muita esperança, seguindo adiante, pedindo sempre ajuda. Nós temos a escolha de pedir ajuda. Então não vamos perder o nosso tempo. Se não estamos no momento conseguindo, que possamos pedir ajuda, fazendo as nossas orações, quem sabe meditando em qualquer local. Isso vai com certeza nos auxiliar. Eu espero que todos continuem bem, que estejam bem, que logo nós vamos estar todos juntos novamente, fisicamente nos abraçando e vivendo aquilo tudo que o Mestre nos ensinou. Fora da caridade não há salvação, e o amor constrói, e o amor nos une. Eu agradeço a oportunidade sempre que me é dada para estudar e para estar um pouquinho junto de vocês. Meu muito obrigada e que assim seja.